Nesse vídeo você vai entender por que mudar de hábito é algo tão difícil. A gente começa animado e de repente a gente para no caminho. E principalmente porque isso não é uma falha na sua disciplina. Eu vou te explicar a relação direta entre hábitos e crenças. Vou te dar exemplos do cotidiano e apresentar a ideia central que muda completamente a forma como a gente entende o comportamento. Ao final, talvez você perceba que construir hábitos é simples. O difícil é modificar as crenças que já não nos servem mais. Eu sou Eliane Amado, mestre em semiótica pela PUC São Paulo e graduada em comunicação há mais de 25 anos atuando na área. A minha ideia é te explicar como os hábitos se formam, por que eles se mantêm e o que é necessário ser feito caso você queira modificar esse hábito e criar um novo hábito. E se esse tema faz sentido para você, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse pequeno gesto colabora para que eu consiga levar esse conteúdo para mais pessoas. Existe um mito a respeito da força de vontade. A ideia de que os hábitos são uma questão de disciplina. E aqueles que conseguem manter a rotina, eles são considerados fortes. Já os que não conseguem, falham, são fracos. Mas me diz, você acorda todos os dias com a mesma energia, com a mesma disposição? Claro que não. E é aí que está o segredo. Então presta atenção, grava bem aquilo que eu vou te dizer agora. O que sustenta o hábito não é um esforço constante, diário, e sim uma coerência interna. Quando um hábito faz sentido para a sua visão de mundo, ele flui, ele encaixa, ele encontra um espaço. Caso contrário, isso se torna um grande desgaste. Quero dizer que os hábitos, eles nascem das crenças e que toda ação repetida, ela está apoiada em algo que você acredita. Vou colocar dois exemplos. Primeiro, uma pessoa que ela acredita que cuidar do corpo é um profundo respeito consigo mesma. Então, ela não precisa se esforçar tanto para conseguir manter uma rotina em movimento. Já alguém que acredita que descanso é preguiça, ela vai viver cansada, mesmo que lá no fundo ela tente fazer tudo certo. O hábito não nasce no comportamento, ele nasce na forma como você interpreta o mundo. E é aqui que entra um polímata incrível, criador da semiótica, chamado Charles Sanders Peirce. A propósito, aqui você vai me ouvir falar muito dele, porque a semiótica é uma espécie de gramática oculta que estuda a linguagem de absolutamente tudo, como a linguagem entre animais, plantas, máquinas, vento, ou seja, a semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem. E linguagem é um meio de constituição da realidade e da experiência, pois modela o modo como o ser humano percebe, organiza e compartilha o mundo. Então, Peirce pesquisou sobre como as pessoas acreditam e como as crenças orientam as suas ações e tomadas de decisão no dia a dia. Em um texto chamado A Fixação das Crenças, ele mostra que as crenças não são apenas opiniões, elas são hábitos de pensamento. Mais do que isso, toda crença busca por estabilidade. E segundo ele, nós fixamos a crença para reduzir a dúvida, porque viver em dúvida é algo muito cansativo. Desorganiza e gera um desconforto enorme. Vou te dar um exemplo. Vamos supor um cenário. Você acorda todos os dias e você resolve comprar aquele pão fresquinho próximo da sua casa. Então você já sabe o caminho, você sabe onde estacionar. Muitas vezes você pode até já conhecer os funcionários que trabalham na padaria. Então você faz isso de uma forma praticamente automática. Agora imagine um outro cenário. Você quer esse mesmo pão fresquinho, mas todos os dias você acorda e você precisa descobrir aonde tem uma padaria e como você chega até ela para conseguir o seu objetivo. Com isso, eu quero dizer que você acredita que essa mesma padaria
e estará amanhã no mesmo local, aberta e vendendo pão fresquinho. Ou seja, a sua mente, com todo esse mecanismo, ela consegue relaxar, ela fica menos preocupada, mais confiante. A mente cria atalhos, narrativas, explicações, ou seja, ela minimiza um gasto de energia. A crença, uma vez fixada, ela passa a operar, a mandar em todas as ações repetidas. Ou seja, uma crença se torna um hábito. Agora talvez fique mais claro porque mudar os hábitos parece tão complicado. Porque você não está mexendo apenas nas suas ações e atitudes, mas sim em algo que sustenta e que estrutura a forma como você vê o mundo. Quando você tenta criar um hábito novo sem que você antes reveja a sua crença, é mais ou menos como você colocar um prego numa areia. Ele fica um tempo e depois ele não se sustenta. E por isso, construir hábitos é simples, desde que a crença já esteja madura. É trabalhoso e desgastante quando você tenta mudar um comportamento sem antes internamente ver o que faz sentido. Então eu te deixo uma pergunta: qual é a crença que está sustentando os hábitos que você tenta construir hoje? E se você se identificou com esse conteúdo, me conta aqui nos comentários e aproveita e compartilha com alguém que está querendo mudar de hábito e talvez esteja sendo muito duro consigo mesmo. Obrigada por estar aqui, obrigada pela escuta, te vejo nos próximos vídeos. E se você precisar de ajuda com o tema, me escreva, será um prazer conversar com você.